Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Como estamos? Hoje teremos convidados especiais para o projeto Mikasa Sukasa. Nós vamos falar sobre Quimbanda, tá, pessoal? Espera elas chegarem tranquilamente, tá? Daqui a pouco elas estão aí. Boa noite, Anésio. Boa noite, Ali. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Mestre Brick, criador e responsável pelo Templo Luciferiano Portador da Luz, tá? Essa live, ela é muito parecida com um podcast, porém dentro do TikTok, tá? Onde são trazidos convidados. Boa noite, Clau Carol, Ingrid. Boa noite, Miriam. Aviso Mundeu Luxifera. Como é que você está, Miriam? Eu juro que eu ia comprar uma luzinha, né? Acho que é ring light que chama, para colocar aqui para vocês, mas não tive tempo de fazer isso, tá? Mas acredito que semana que vem, primeiro que a live já vai ser pelo Note, né? E aí vai ter um pouco de luz aqui e tudo mais, né? Porque para quem não sabe, o templo ele não tem luz, tá? Não tem luz elétrica no templo. É tudo à luz de velas. Assim seja, assim está feito. Pedi para os meus alunos curtir bastante aí a live, tá? Deixa eu ver o que elas estão falando aqui, pessoal. Daqui a pouco elas estão aqui, tá? Na aula de sexta-feira, Miriam, vai ter vídeo também, tá? Vídeo explicativo também. Se eu conseguir colocar, né? Se eu tiver tempo, porque eu tô corrido. Eu vou sair daqui hoje e ainda vou preparar as coisas para fazer trabalho, tá? Sejam muito bem-vindos, pessoal. Chegaram. Vou mandar o convite para vocês.
Boa noite. Boa noite. Não tá aparecendo aqui a imagem, vou liberar. Ah, sim. Boa noite, mestre. Como que vocês estão? Vocês estão me ouvindo Bem, bem? Estamos bem. agora melhor ainda. Muito obrigada. Estamos sim. Estamos. Muito Que obrigada honra. pelo Que honra, convite. que honra, que honra. Eu precisava chamar vocês, né? Não A honra é chamar vocês nossa, meu. no meu projeto A honra. fica incompleto, né? Sejam muito bem-vindas para o meu projeto, tá? O que é esse projeto? Esse projeto eu trouxe ele para o TikTok com a finalidade de mostrar que existem pessoas sérias, que existem pessoas de caráter, que existem pessoas de renome dentro daquilo que as pessoas exercem, né? Porque principalmente o TikTok, Sim. todo mundo é mestre de todo mundo é melhor do que todo mundo, né? E vai se perdendo a seriedade e principalmente a credibilidade, né? Entre é, entre os mestres, entendeu? Verdadeiros. É porque apareceu uma notificação aqui. Vocês não estão fumando, não, né? Não, Ah, porque apareceu aqui para tirar, aí eu cancelei e vamos meter bronca. tá. Para quem não conhece elas, pessoal, elas são a Roberta e a Érica, ou a Érica e a Roberta. A ordem dos fatores não altera o produto, né? Elas também têm um canal no YouTube, Satanismo do Caos, a Ordem, tá? Mas hoje a gente vai falar de Quimbanda. O que é a Quimbanda? Mestre, no nosso entendimento, né, a gente vê a quimbanda como uma tradição, né, e a unificação de diversas culturas, né, num culto à ancestralidade, num culto à espiritualidade, né, a própria história da quimbanda, né, traz isso para gente, essa questão da mistura, né, de cultos e crenças, e a gente vê dessa forma, né, como uma tradição. Tá cortando Só um que eu pouco. vejo também como um culto mais livre. Tá cortando um pouco? Pouquinho só. Tá cortando um pouco. Só que eu vejo como um culto mais livre. Uhum. Um culto mais livre. Aqui em Banda é um culto mais livre. É, não com tantos dogmas religiosos e que se agrega, né? Mas pode se agregar mais coisas dentro do culto que em outras tradições talvez não seriam aceitas, né? Não seriam Sim. aceitas esses é, e eu acho que é um culto. Eu vejo um culto mais forte, um culto mais poderoso, entendeu? É basicamente por aí. É um culto que tem muita energia, Muita né, tem muita energia, força. força.
E o Maravilha, mais maravilha. interessante da Quimbanda é justamente a Quimbanda não ser dogmática, né? É, Não ser um culto onde a gente precise se prender a a dogmas. dogmas religiosos. É o que Então, muito fascina, né, a gente na Quimbanda. quando a gente fala de Kimbanda, a gente também fala de liberdade. Sim, Sim, sem dúvida. sem dúvida. Por que eu fiz essa pergunta para vocês? Porque existe pseudos, né? Mestres aí que, inclusive dentro da Kimbanda, no decorrer da live vocês vão entender. Eu sou um cara bem polêmico, eu gosto de criar polêmica, não com os convidados. Veja bem, aqui vocês estão Sim, na casa de vocês, tá? Mas sim, para pessoas que não sim. levam a sério e fazem do luciferianismo, do satanismo, da Quimbanda, uma casa da Mãe Joana, né? E não é isso, não é dessa forma, não é assim que tem que ser, né? É, Sim. o quanto a Quimbanda ela é importante para as pessoas. Eu vejo que a Quimbanda ela é importante para as pessoas, muito para acabar com preconceitos, tá? Porque muito quando você está dentro do satanismo, vamos botar assim, você não consegue muito enxergar em volta. Você fica muito habitolado. Mas quando você se abre, você consegue agregar coisas dentro da Quimbanda e ela te mostra, né, Uhum. o quanto A que gente pode ser livre, né? livre, mas é uma liberdade com responsabilidade. É com responsabilidade. Nessa Não é essa bagunça, né? bagunça que vê por aí, não. Porque tem cada coisas absurdas acontecendo, tá? Nós somos totalmente contra isso tudo. É, ela traz para o indivíduo a força visceral, a ascensão da própria pessoa como um ser melhor, né? Com o seu Exato. conhecimento, com a sua prática, né? E tudo, mas tudo dentro do seu respeito, do respeito da prática, do respeito com as suas ancestralidades, ou com Exu, Pombagira, como queiram dizer, entendeu? Mas tirando até mesmo os preconceitos, né? E tudo, você aprende muito no dia a dia ali, porque você tem que colocar muito de si, dar muito de si para o culto, né? Para Quimbanda, né? Você, né? Mas as pessoas andam deturpando muito o que é Quimbanda. Eles estão E sem fazendo contar que, uma verdadeira salada mista, né? sim, Sim, e sem contar que a Quimbanda, para quem quer levar com seriedade, né, ela exige conhecimento. O cara ele não pode parar, né? não. Ele não pode aprender o básico e praticar ali o que ele muitas vezes vê no livro, na internet e parar de buscar. Sim, A Quimbanda ela exige que você continue buscando conhecimento cada vez mais. sim, Maravilha. Né? É uma coisa muito parecida com o que eu pratico, né? É meio um luciferianismo sem dogmas, né? Um satanismo sem exatamente. dogmas. A gente é livre, nós somos livres, mas também somos responsáveis pelos nossos atos, né? Não Sim, é sair na rua e achar que tem que fazer tudo que você quer, da maneira que você quer, como você acha que está certo, que você não vai pagar por isso, né?
Vamos falar primeiro de lei. Existe a lei tem que ser cumprida. Depois vem a espiritualidade, né? Exatamente. Maravilha. Porque eu gosto de ser polêmico e eu já vou começar a criar polêmica. Não, Existem vamos embora. ditos mestres por aí, né? Que estão fazendo suruba, falando que é ato de quimbanda. É verdade. É verdade. Né? É, A gente já é tão malquisto e mal visto perante a sociedade, né? E para ajudar ainda vem esse tipo de pessoa para deturpar mais ainda, né? Uma quimbanda, um luciferianismo, um satanismo, que seja, né? Qual é a importância, né, da ancestralidade para um quimbandeiro sério como vocês? Eu vejo como sendo a raiz, a essência, né? Aquilo que vem desde o passado e vai, aquele conhecimento, aquela cultura, né? Aquela prática que vem desde do passado até os dias de hoje, sendo trazido, né? De geração em geração. Então, o que nós sabemos hoje se deve à ancestralidade, né? Se deve aos antepassados. E saber que a presença deles na nossa jornada espiritual, né, existe, né? Cara, isso não tem preço, porque é fenomenal você saber que lida, né, com forças, com espíritos que, que, que são, de certa forma, responsáveis pelo conhecimento que a gente tem hoje. Né? sim, É uma pena que isso é muito banalizado, né? sim. Aquela ideia do Exu animalesco, ignorante, que muitas vezes a gente vê, né, amor? Aquele Exu que tem que vir comer caco de vidro para provar. Eu, assim, eu respeito a ordem que passa por isso, a casa, o templo, enfim, eu respeito. Mas nós não praticamos isso, porque Exu ou ancestralidade, como queiram dizer, que às vezes as pessoas falam a cada maneira, eu vejo eles agindo na nossa vida como? Como que está a sua vida? Como que está a sua casa? Como que está a sua família? É o cuidado, né? Né? Então eu acho que aí responde isso tudo. Não é ele comer o fogo, não é ele comer o caco de vidro, comer o alfinete, a ponta do alfinete, passar. E o conhecimento, né? Que, né, a entidade passa. E esse conhecimento que ele está passando para você, né? Então, assim, são N coisas, N fatores que você tem que ver, né? Não adianta ele fazer outras coisas, porque isso eu vejo também, por exemplo, muitas vezes a entidade tem que desprender, está num lugar e tem que desprender de uma energia tamanha para proteger o seu médio por causa dessas provas, né? E porque ele sabe que o médio está naquela casa e naquela casa tem esse fundamento, essa prática, né? Mas muitos não sabem que a entidade, né, o seu ancestral tem que desprender de uma energia tamanha para que você não machuque, né? Sendo que essa energia poderia ser trabalhada de outras maneiras. Na sua vida, no seu cotidiano, com outras pessoas, nos trabalhos que você realiza, né? Até porque a gente sabe também que essa coisa de se queimar, de queimar com vela, de comer caco de vidro, isso não é uma prova de espiritualidade. Não. Porque até mesmo uma pessoa não incorporada, né? Um jeito ela consegue fazer. E tem muita marmotagem em cima disso hoje. Né?
O E pessoal quer mostrar força e poder justamente fazendo esse tipo de coisa na internet para ter aplauso, né? Lá, olha aquele pai de santo, ele come vidro quando tá com o Exu dele, então o Exu é é forte. forte. Não, o Exu é forte quando. Como é que tá seu axé? Como é que tá a sua O que seu vida? Exu te ensina? O que seu Exu te ensina? Como é que tá a sua casa? É isso que Né? vale. É isso que vale. Exatamente, vocês pegaram num ponto aí. Eu não tenho vergonha de falar. Eu passei por esse tipo de coisa. Quer dizer, eu não, né? Tanto o Exu na época como o baiano, porque na década de 90, no final da década de 80, começo da década de 90, existia-se muito esse tipo de coisa, né? Eu passei e presenciei meu pai também, porque meu pai ele era zelador de santo, né? Uhum. Então eu presenciei muitas vezes o caboclo dele, né? Exu eu não presenciei muito porque eu era pequeno, né? Mas eu vi muitas vezes isso aí com o próprio caboclo dele, né? E vocês tocaram num assunto que simplesmente eu tenho que aplaudir, que primeiro, a seriedade mostra-se na vida da pessoa. E hoje em dia, os verdadeiros eles estão pagando porque somos verdadeiros, né? A Sim. gente não trabalha em cima de ostentação. Eu não ostento, né? Como vocês também não ostentam. Então, a gente vive da verdade, a gente não vive da fantasia das redes sociais, Não. Não. né? Não adianta eu mostrar uma coisa para vocês, penso eu, né? Aí convido vocês para vir até aqui, aí vocês vão chegar aqui e vão ver uma coisa totalmente diferente. Primeiro que onde que eu vou enfiar minha cara, né? E isso também se trata dentro da minha espiritualidade, né? Sim, Eu vou fazer, por exemplo, uma abertura de caminho se, por exemplo, eu não tenho comida em casa. Como que eu vou fazer exatamente. um trabalho de amor se eu vivo brigando com a Clau, com a minha esposa? Então são coisas Uhum. que Exatamente. eu parto do princípio, mestres, que a gente só dá o que a gente tem. Ó, E isso aí está esquecido hoje em dia, né? Todo Tá. mundo exatamente. ostenta. Por isso, sim, é até Pode bom falar. você, mestre, é até bom você, mestre, tá trazendo esse conhecimento, né? Essa live, essas lives que você tem feito, porque para abrir os olhos das pessoas, né, para elas não se inteirar somente nessa coisa, olha o que o Exu está fazendo, porque realmente na década de 90, porque eu vou para Quimbanda, a Quimbanda entra na minha vida, menina, eu saía daqui e ia para Brasília, para poder ir para terreiro de Quimbanda. Então, minhas férias era terreiro, estava no meu sangue. Eu dei uma pausa quando eu entrei para o satanismo para estudar, para poder estudar. Então, eu sempre tive esse lado mais, né, de querer aprender, praticar e tudo, né? Tive quem me ensinasse algumas coisas assim, que me iniciasse em Quimbanda e tudo. Foi uma senhora e tal, ela já é falecida. Na época, eu cheguei a passar por algumas coisas com a entidade, com a linha da Bahia, igual você conhece também. Aqui em Juiz de Fora tem esse, né? Mas depois você vai vendo, mas é porque o terreiro traz essa coisa dogmática, né? Essa coisa religiosa. E quando você vai ver, não é isso, não é isso. Aquela entidade não precisa disso. Aquela entidade, como que ela atua, como que ela age na sua vida. Inclusive, eu tenho algo muito pessoal comigo, porque eu já vi muitas coisas, né, na minha vida, né, que é o seguinte: é muito fácil você abrir um campo
obsessivo na sua vida para as entidades de baixo, né, mais densas, espíritos mais inferiores, vamos dizer assim, quando você pratica esse tipo de coisa. Principalmente quando não é sério. Né? Há situações que a pessoa passa por esses... Né? É igual o terreiro que a Alberta ia, era um terreiro muito antigo. Muito antigo. Muito antigo. Então tinha essas coisas. Então ainda tinha essas coisas. Mas hoje em dia, se você for passar por uma prova dessa, dependendo do lugar... Você sai dali. Aí vai falar que você é charlatão, que você não tem entidade, que você não tem isso, que você não tem aquilo. Não é. Entendeu? E hoje as pessoas fazem essas coisas para aparecer, né? É onde acaba acontecendo o que a Roberta está falando, abrindo porta para obsessão. A obsessão. O que vai vir ali não é entidade. Não é entidade. O cara está ali porque ele quer se mostrar. E com esse, eu vejo muito aí na internet da vida, você vê que nitidamente que está ali não é entidade fazendo mais aquilo. Entendeu? Que já abriu a porta ali, que eu falo, já abriu a porteira, a boiada ali já passou. É complicado. Eu trabalho com o meu Exu, Rei das Sete Encruzilhadas. Comecei a incorporar ele com 14 anos. E ele sempre deixou claro: aonde você estiver, eu estarei contigo. Né? E ele não deixa filmar, ele não deixa tirar foto, ele não deixa pegar celular, ele não deixa fazer nada disso, né? E falo para vocês, ele já me tirou de cada encrenca, né? Imagina. Me provou de cada jeito, de cada forma, né? Um dia ainda vou ter o prazer e a honra de conhecer vocês duas para a gente bater um papo, né? A Quimbanda hoje em dia, eu vou fazer uma pergunta, ela é pessoal para vocês. Vocês estão em casa, você responde da forma que vocês achar que tem que responder. Isso é para eles, né? Para o público. Beleza. De quantos terreiros de Quimbanda hoje será que tem no Brasil? Porque na nossa época era mais restrito, mais fechado. Hoje virou moda, né? A gente está no mudinho. Quantos terreiros se acha que tem seriedade como vocês hoje? Né? Por que eu estou entrando nesse ponto? Não para vocês chutarem nem nada, é um comentário com uma pergunta. Quantas pessoas vêm procurar a gente pedindo ajuda, pedindo conselho, pedindo alguma coisa? Então essa pessoa ela já vem de uma maneira meio que bombardeada pela própria vida, pela própria escolha que ela fez, né? E os sérios estão perdendo totalmente a credibilidade. Bom, né? E isso tá num ponto totalmente exagerado, totalmente exacerbado, né? Por exemplo, tem N's ditos quimbandeiros aqui no TikTok, em todas as redes sociais por aí, né? O que a quimbanda traz de bom para a vida de uma pessoa? Uma quimbanda verdadeira, igual a de vocês. Olha, eu vejo a quimbanda, né, na sua seriedade, né? Eu vejo a quimbanda trazendo o principal, que é caminho. Porque quando ela traz o caminho, ela te leva para todos os lugares que você quer ir, né? Então ela traz caminho, sabe? E a partir daí você consegue ter força, você tem proteção, você se sente acolhido, amparado, né? Você pode estar sozinho em qualquer situação, que dentro de você sabe que não está sozinho, né? Que existe uma força espiritual ali com você. Então, assim, não só na questão material, né, financeira, que a gente sabe também que a atuação da espiritualidade nesse ponto é muito forte, mas na questão do caminho, né, da sua jornada terrena,
né? A forma como você vai seguir a sua vida, né? A Quimbanda, cara, é uma espiritualidade que vai estar com você até o último minuto. Então a gente nunca fica desamparado, Não. nunca fica. Não, quando você leva tudo na seriedade. seriedade. Agora, quando você não leva, aí é onde também você fala, que a minha vida virou um caos, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí você senta com a pessoa, E vai saber o você porquê. vai destrinchar, como fala, né? Você vai destrinchar o rosário, que aqui é assim, mineiro, né? Aí você vai ver que a pessoa também só Só vacalhou, só avacalhou o ferrenha. negócio, entendeu? Que fez coisas que não deveria, que não era assim, né? Que não tem aquela habilidade ainda, né? É igual, por assim, exemplo, a gente fala muito, né? A Quimbanda, ela não é dogmática, né? não. A Quimbanda é livre, é livre, mas é claro que existem certas coisas que precisam ser respeitadas, não como um dogma, como um exemplo. Eu vou no cemitério para pegar lá um punhado de terra de cemitério. A gente tem que entender que lá tem uma espiritualidade naquele local. Então, não é por dogma que eu vou seguir um protocolo de entrar, pedir licença, deixar um agrado, alguma coisa para poder estar, né? Mas é por uma questão de respeito àquelas energias que estão ali. E dependendo como a pessoa tá, Muita gente não pensa nisso. não deve nem ir, Nem ir. entendeu? Mas é aquela coisa, eu vou fazer, eu vou em tal lugar, Aí volta trazendo a egunzada Nada, toda nas tudo costas. atrás, né? Então aí é complicado. Pouca gente sabe que para entrar no cemitério você tem que saber entrar e tem que saber principalmente sair. Saber sair. Exatamente. Principalmente, dependendo do que você for pegar, você tem que levar um negócio específico. Exatamente. Exatamente. E sem contar também, até mesmo em outros, né, locais. Locais. Eu vou entregar um negócio lá no trilho do trem, eu vou deixar na encruzilhada, vou lá na encruzilhada fazer um pedido se eu trancar a rua. Cara, é o que eu falo, não é dogma, é respeito à espiritualidade que está ali. Eu não entro na sua casa sem pedir licença. Eu não pego nada da sua casa sem permissão ou sem haver alguma troca. Então é a mesma coisa. Não é porque é na encruzilhada que é na rua eu posso fazer o que eu bem Vou entender. meter na mão e vou pegando? Pois é. Então são coisas que as pessoas têm que ter uma certa consciência, sabe? Desse respeito, né, com a espiritualidade. Eu respeito meu Exu. Tá, eu respeito meu Exu, mas eu tenho que respeitar o Exu lá da Encruza. Eu tenho que respeitar o Exu do Mestre Brick. Eu tenho que respeitar o Exu da Roberta. Esse é um ponto que a gente vê que tem uma falha muito grande. Hoje em dia, Érica, tá tudo a Deus dará, né? Todo mundo faz o que quer, do jeito que quer, como quer. Aí, em vez de pegar uma pessoa para ajudar, ela vai acabar ferrando mais ainda com a vida da pessoa. Sim. Né? Então, para tudo que a gente for fazer, pessoal, a gente tem que ter sabedoria, né? Quando se fala de satanismo, você agrega muito mais conhecimento para você, mas você tem que ter sabedoria em fazer uma ritualística. E pegar, por exemplo, um punhado de terra numa encruza, porque para mim toda encruzilhada tem um dono, né? Pega um punhado de terra na encruza, pega um punhado de terra no cemitério. Tem que saber pegar, saber pedir, saber o porquê que você está pegando. Então isso são sabedorias que foram passadas de gerações a gerações. O que acontece hoje, mestras? O povo lê 2, 3, 4, 5 livros e já acha que é mestre em Quimbanda. E não é bem assim. É. Né? Porque eu parto do princípio, mestras, que, assim, antes de eu ter a capacidade de ajudar alguém, eu tenho que estar bem espiritualmente.
Então a minha espiritualidade Sim. tem que estar excelente, porque eu não sei quem que eu vou atender. Porque o povo não vê o nosso lado, né? Eu não sei Não, qual é a isso intenção não. que a pessoa está vindo jogar, eu não sei qual é a intenção que a pessoa realmente quer fazer um trabalho, ou tá dentro da minha casa, porque na nossa época, até hoje existe, né? Os famosos pós, que se você vai em um determinado local, você joga, Sim, né? Uhum. E isso é uma coisa sim. de tradição também. E a É. tradição aqui em banda, hoje em dia? Na opinião de vocês, como anda? Eu, na minha opinião, eu vou começar se perdeu muito. Uhum. Se perdeu muito. Virou moda. Eu acho que virou assim um modismo. Fulano ali tá cultuando um Exu, assim, ela acha que é, né? Um Todo mundo Exu, agora mas se ali ela não vendeu. sabe aquele fundamento daquele assentamento, ela não sabe o que, que vai levar. Não, O eu sei que vai encantamento levar que eu fala. sei que vai levar um não sei o quê, mas não sei o quê, mas você não sabe o que você está falando aqui, o que você tem que dizer, as palavras entoadas, né? Então, acho que virou uma moda. Hoje eu vejo que Umbanda, não estou falando mal da Umbanda, por favor. Eu conheço Umbanda, né? Afinal de contas, eu não sou nenhuma menininha. Eu conheço Umbanda. É, pelo menos aqui, a Umbanda que eu já frequentei, não, não tem orixá. Umbanda tem entidade. Aí hoje em dia Umbanda tem agora orixá, eu não entendo mais disso. É uma mistura de É uma Umbanda com Quimbanda, com Kardec, com tudo. Então, com assim, católico. entende, Os terreiros antigos, mais antigos que tinha aqui, né? Que tem muito terreiro aqui hoje em dia que já é novidade, mas os terreiros antigão mesmo, de quando a gente era novinha, da época também que eu era criança e minha mãe levava em Umbanda, cara, era muito diferente. Era muito diferente. E a Quimbanda perdeu. Era muito diferente. Porque é assim, mesmo. A Quimbanda tá entrando mesmo caminho. Sim, porque para você seguir algo, né, vamos botar a Quimbanda, é um ocultismo também, né? Ela tem os seus... Ela tá, né, nesse caminho, nesse né? caminho, né? Se você quer ter êxito, se você quer ser assegurado por essa força, você tem que cumprir também as suas regras, porque ela tem regras. Tem. Né? É igual as pessoas falam, só para as pessoas entenderem, porque o satanismo é livre. Livre até que, na hora do ritual lá, você tem que ter suas regras. Uhum. Você vai evocar uma força, tem todo um método, tem todo. Entendeu? Então quem chega e fala, Uma é livre, você faz assim. Então você imagina assim, você vê pessoas chegando assim, toda arrebentada. Toda arrebentada. Arrebentada porque passou na mão de um pilantra, pela própria vida que já ferrou com a ferrou com a pessoa. pessoa. Porque eu fui fazer um trabalho não sei aonde, e as coisas só pioraram, a gente já viu muito isso acontecer. Isso. Mas por quê? Porque não tem fundamento. Não tem fundamento. É muito fácil pegar um livro na internet e falar que a Quimbanda é assim, tem tal fundamento básico, né, ali superficial, e bora, vou fazer padê, né? Porque tem coisa que aí eu olho as fotos lá no Pinterest, eu olho as fotos no Google, nas outras... E, pô, tá lá, né? Você joga na pesquisa aí, joga um monte de lugar, até na IA, vai aparecer oferendo, tudo quanto é jeito, eu vou e copio. Copia, mas o fundamento daquilo ali? Mas o que é dito? E o que é dito? E os elementos que estão ali e que não aparecem, né? Não dá para ver. Não dá para ver. Tá, eu postei aquilo ali, mas o que tá por trás daquilo? Você vai fazer uma oferenda? Aqui eu já recebi umas indagação desse tipo. Ah, mas você só faz padê, né?
Mas É, o que tem por baixo da farinha? da farinha. Exatamente. No fundinho do alguidar, o que que tem ali? Escondidinho Exato. ali. É isso que o pessoal tá perdendo, né? O pessoal tá colocando tudo no mesmo sentido. É que nem eu falo para os meus alunos. É, tá muito assim também com Diamonds, né? Ah, Diamond é tudo igual. É meu ovo, né? Nunca foi tudo igual, Tá? tá? Nunca foi. Eu digo para eles assim: não se deve engessar um Diamond, né? Você tem o seu Diamond ali, você não deve engessar, mas você não vai chamar, por exemplo, vamos colocar quem agora, né? É, vamos colocar Baal, tá? Baal, não Beuzebu, Baal, né? Para uma guerra, né? Que é o lado mais divindade da coisa, Baal é o lado mais divindade, não Beuzebu. Ao invés de chamar os modeus, que vai dar merda. Você entendeu? Então, isso tá Sim. dentro da quimbanda, dentro do luciferianismo, dentro do satanismo, isso tá em todos os lugares, Tá. né? Tá. O Tá povo sim. tá As pessoas estão se banalizando. baseando só em informações de internet. Só em Exato. informações de Quem quer internet. estudar? Então, o cara Ninguém joga quer na internet, estudar. vê ali o. Ninguém mais quer estudar, pessoal. Não. Na minha época de Ninguém quer. candomblé, não tinha celular, não tinha rede social na minha época de candomblé. Tinha, mas era pouca gente que tinha capacidade, né, monetária, vamos falar assim, para ter uma conta pós-paga, para pagar a conta no final do mês, né? Isso. A internet não era tão Isso. acessível. Então eu que não sentasse a bunda para ralar, para aprender, né? Tirar, Eu falo. montar acho que 40, 50 ebó para aprender um fundamentozinho naquela época que eu não ia aprender. Hoje em dia, sabe o que está acontecendo? Não sei se vocês chegaram a ver. Existe Quimbanda EAD, existe Umbanda EAD. Aonde a gente vai parar? Eu acho que travou. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu acho que travou a live delas. Não estamos ouvindo. Parou. Boa. Se vocês estiverem me ouvindo, mestras, eu vou tirar vocês da live e vou chamar vocês de novo, tá? Voltou? Ah, voltou. Beleza. Show de bola. Travou. Então, Então, com relação a essa questão do EAD, eu sou da opinião seguinte: a gente vê muitos cursos, inclusive até gente boa dando alguns cursos e tudo, só que as pessoas que fazem esses cursos online, né, elas têm que ter em mente que os cursos não vão te formar naquele segmento. O curso é para te levar algum conhecimento, né? Seja na quimbanda, seja dentro do satanismo, na demonolatria, na goécia, enfim. O curso, ele tá te agregando conhecimento, mas para você se fazer dentro de um segmento,
não vai ser por EAD, entendeu? É igual, por exemplo, eu dou a mentoria. Na mentoria, é conhecimento que eu estou levando para o cara ali. Eu vou ensinar algumas coisas, eu vou levar aquele conhecimento, mas ele não vai se tornar um satanista porque está fazendo uma mentoria, né? Porque aí já depende de N coisas, o mesmo a Quimbanda, né? Você ensinar as pessoas a história da Quimbanda, os reinos, né? O que realmente são Exus, Pombagiras, né? Beleza. Mas daí o cara fazer um curso EAD, né? Pegar esse conhecimento e falar, sou mestre quimbandeiro, aí, cara, já tem um abismo de diferença. Já tem um abismo aí. É exatamente isso que está acontecendo, Érica. É triste, né? É triste. Eu acho que a internet está aí para agregar, né? Você encontrar livros, encontrar materiais, algum curso, algum site, para absorver algum conhecimento a mais. Sim. Mas o cara ele não pode se fazer mestre, né? Se fazer um sacerdote, uma sacerdotisa, baseado no que ele está pegando na internet. Não é bem por aí que a coisa funciona. Porque principalmente no que diz respeito a Quimbanda. O pessoal está esquecendo muito de uma coisa fundamental, a prática. A prática. Se você não tem prática, acaba sendo um ensino meio que manco, um aprendizado manco. Né? Então tem que ter as duas coisas. Eu entrei mais no quesito aí de um cara que estava dando um Banda EAD, Quimbanda EAD, eu nem entrei no mérito do satanismo, tá? Porque quando eu estudo com o Jorge, estou para fazer um curso com o Zeke, né? Esse tipo de pessoa, né? Sim. É igual eu te falei, tem muita gente bacana aí, né, desenvolvendo um trabalho aí bom, um trabalho show. Só que o cara faz um curso, faz uma mentoria, às vezes de 2, 3, 6 meses. Né? Ele chega sem saber nada. Aí ele faz 6 meses ali de um curso de demonolatria. O cara ainda na metade do curso já está, não, porque eu sou mestre satânico, eu sou demonólatra, eu sou isso, eu sou aquilo, entendeu? E não é bem assim, o cara não pode se basear só, né, nos estudos que são proporcionados online. A gente oferece o conhecimento, né, é fonte de conhecimento, é válido, mas, cara, tem que ir além. O cara não pode ficar preso nisso, limitado a isso. Só que o que a gente mais vê surgir aí quimbandeiro, mestre, sei das quantas, parece que sai igual erva daninha, igual capim na chuva, né, cara? Tá triste, né? Mas enfim, vamos voltar para nós aqui. Bora. Qual é a importância de um Exu bem cuidado na vida de uma pessoa? Cara, acho que dentro do que a gente já falou, né, amor? A questão do caminho, né? Do caminho. Dessa força. Dessa força, né? Porque, assim, muitas pessoas só lembram de Exu quando, assim, tá precisado. Não falou tudo. Né? Ótima colocação. Quando tá precisado, ui, meu Exu, corre lá. E a gente sabe que não é assim, né? É um contato que você tem que ter com aquela firmeza, com aquela energia que você assentou. Você assentou uma energia. Você assentou uma força ali. O seu Exu, né? O seu ancestral está ali assentado, aquela energia. E quanto mais você cultua essa energia, mais essa energia fica forte, né? Na sua vida, nos seus caminhos, né? Muitas vezes você tá de boa aí, você nem sabe, tem alguém lá da puta que pariu te demandando, tem alguém com um pensamento assim ruim para sua família, entendeu? Você não tá. Um Exu bem assentado, gente, ele dá caminho, bem cuidado, bem cuidado, entendeu? Ele traz saúde, ele traz força, ele traz um dinamismo,
traz prosperidade, por que não? Porque ninguém vive de vento, É, né? Ninguém vive de vento, vamos parar com isso. traz caminho. Traz caminho em todas as áreas, tira pessoas ruins do seu caminho. Às vezes você não está nem tinando ali aquela pessoa, quando você vê, te mostra uma verdade. Você também não. O penúltimo grupo que eu tive de estudos do WhatsApp, né? Eu falei, tem alguma coisa estranha, né? Alguma coisa buzinou no meu ouvido. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma comida aqui pro meu Exu, né? Aí eu dei comida pra ele, arriei certinho, bonitinho e tal. Cara, passou acho que 48 horas, eu acho que nem isso. Eu fiz num dia à noite, no outro dia, 10 horas da manhã, começou a sair pessoa do grupo. Tuf, 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 tuf. Eu falei, pois é, né? Eu alimentei e o grupo, puf, né? Aí eu tô com esse outro grupo agora, que são alunos sérios, alunos que realmente querem aprender, porque isso é uma coisa que a gente pena, né? Porque o ser humano ele quer a coisa mastigada e pronta. Exatamente. De preferência que você coloque lá dentro da boca dele. Ele não quer sentar para aprender, ele não quer até pagar para aprender, eles não querem mais. Não. Na internet, né? As coisas da internet e se acham que tá certo, acabou. É assim que eles fazem e acabou, né? Eu vou fazer uma pergunta, né? Existe alguma coisa contra? Eu sei que não. Veja bem, eu sei que não. Isso não é para nós, tá, mestres? Isso é para eles. Existe alguma coisa contra de um satanista, de modo geral, luciferiano, satanista moderno, tradicional, enfim. Existe alguma coisa contra de um satanista cultuar Exu? De jeito De nenhum. jeito nenhum. Aliás, esse é o tipo de preconceito que nós estamos lutando muito para quebrar. Para quebrar. Tá? Por quê? Porque satanista é ser ocultista. Né? Satanista é ser ocultista. Eu tô me escondendo aqui, mestres, porque eu acendi um cigarrinho. Eu percebi. Eu então vou fazer o mesmo que você. Aí pode. Aí pode. Se esconder, pode. Se esconder, pode. Para tragar, pode. Tá. Eu não vejo problema algum. Eu continuo com as minhas práticas. Normalmente, nós, né? Continuamos com as nossas práticas. Cultuando Asmodeus, Lilith, Beelzebub, entendeu? Abaddon, enfim. Eu posso te interromper só para dar um exemplo? Só um exemplo? Vamos entender da seguinte forma. Exu é considerado o mensageiro, não é? Exato. Exu é considerado o intermediário entre a matéria e o astral, entre o homem e o divino. Se eu cultuo uma divindade, se eu cultuo uma força, seja ela qual for, quem que está entre Érica e este sagrado, este divino? Quem é o mensageiro? Quem é o intermediário? Então, por que eu não posso cultuar a Lúcifer, a Satã, cultuar a Lilith, Kali, e seja de qual panteão for, né? E cultuar Exu. Exu são os espíritos próximos a nós. Esse é o ponto. O problema é que as pessoas acham que as divindades, Lúcifer, Satã, com quem você queira, eles vão vir até você. Eu respeito o que cada um pensa, mas quem está com você é Exu. Exu que faz o corre. Sabe o que eu mais queria agora? É dar um abraço em vocês duas. E falar assim na cara de vocês duas: puta que pariu! Cacete! Mano, cara,
Ah, vocês estão ouvindo, pessoas? Vocês estão ouvindo? É porque a gente vê muito aí o pessoal falando, satanista de verdade não cultua Exu. Cara, Exu é ancestralidade. Ancestralidade. Você sendo um evangélico, você sendo um bandista, você sendo o que for, você está falando da sua ancestralidade, não é de religião. Espírito não tem religião, a religião ela é humana, é uma necessidade nossa. É a necessidade né? nossa. Eu sigo a filosofia satânica, as práticas do satanismo, né? Mas eu tô aqui com os meus ancestrais, eu tô aqui com os meus Exus, com os meus guardiões, aqueles mensageiros que vão levar as minhas necessidades, né, ao plano espiritual. Vocês estão escutando, meus alunos? Tem aluno meu aqui, vocês estão ouvindo, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. A gente já se conhece há quanto tempo? Nossa, mãe! Nossa, é muito tempo. É muita raça de anos. Ô, Miguel, eu A acho gente- que pelo a menos baixa aí já tem praticamente uns 15 anos. Tem muitos anos, gente. Né? Vamos lá. Eu sempre falei isso que vocês repetiram, por isso que eu queria dar um abraço em vocês. Tem aluno meu e tem pessoas assistindo. E teve muita gente que veio me procurar e falou assim: ah, eu não vou cuidar de Exu, Exu é tudo bosta. Nossa! Né? Aí, simplesmente, eu falo: se não serve para você, eu não posso te ajudar. Procura outra pessoa, né? Ponto. Quantas vezes a gente entrou no âmbito de, vamos colocar religião para que todo mundo entenda? Sim. Quantas vezes a gente debateu religião, sendo que a gente debateu mais aquela história lá que vocês caíram e eu caí também. Nós caímos, eu e a mestra. Sim. Quantas vezes a gente debateu sobre religião? Eu acho que nenhuma, né? Não tô me lembrando, não. Pois é. E agora vocês vêm aqui e partilham do mesmo pensamento que o meu. Essa é a vontade de dar um abraço em vocês. Porque eu não sei se vocês lembram, eu fui um dos primeiros que começou a cultuar Exu, junto com o cristianismo. Né? Eu era louco, eu era retardado, uma coisa não tem nada a ver com a outra, as coisas não se misturam, você não presta, você é um bosta, já falaram isso pra mim. E muita gente que falou isso pra mim, inclusive hoje, cultua Exu, gente. Sim. Né? Vocês são as primeiras duas pessoas que partem do mesmo princípio meu e da minha esposa aqui do templo, tirando meus alunos, que deram a importância verdadeira para um Exu. Ele é um mensageiro, ele faz o elo, ele faz a ligação. Eu falo inclusive mais um pouco para eles, né? Quando você limpa o seu material, a espiritualidade em si, as divindades, os daimons, eles chegam mais facilmente até a gente. Sim. Né? Então, eu queria muito dar um abraço em vocês agora. Obrigada, mestre. Vamos lá. Já perguntei. Uma pergunta que muita gente faz, né? E eu acho que muita gente não tem noção ou ciência dessa resposta. É uma resposta simples, né? Mas assim, para vocês, mestras, qual é a diferença de um Exu e um Daimon? No nosso entendimento, tá? Desculpem se a gente estiver equivocada, né? Mas no nosso entendimento, a única diferença que realmente a gente vê é o fato de que quando nós, as entidades, né, que a gente cultua, seja Exu, os espíritos, né,
os Exus, as Pomagiras, são espíritos que tiveram uma passagem terrena, né? Nascidos, encarnados, né? Já passaram pela vida material, já experimentaram, tiveram essa experiência. E os daimons, não, a gente considera como seres não nascidos. Para nós é a única diferença. Posso dar outro abraço? Pode. Cara, que maravilha! Que maravilha escutar isso da boca de vocês duas. Pessoal, curte, comenta, compartilha e segue o Templo de Beelzebub aí, tá? Segue essas mestras maravilhosas, tá? Agora vamos falar um pouquinho do templo de vocês. Quando surgiu essa ideia? Se é que vocês podem falar, né? Nossa. E tem muitos anos. Tem. Nossa. Porque, na verdade, a gente começou. Na verdade, a gente fazia, antes de entrar para o satanismo, era um culto, vamos dizer assim, um culto pessoal aos nossos Exus, né? Então, a gente, aqui em casa mesmo, a gente cultuava as nossas entidades, as entidades que a gente tinha, igual, por exemplo, nós temos um grande respeito pelos pretos velhos, né? Afinal de contas, Mesmo que existe não pode preto velho. esquecer que os preto velho que são os africanos que morreu e trouxe o conhecimento, né? Então o pessoal fala, preto velho não tem força, preto velho não faz isso. Não, os preto velho que são os feiticeiros, né? É os africanos que trouxe aí o voodoo, não sei o quê, a magia, né? O conhecimento das ervas, disso, daquilo, foram eles. Então a gente tem muito respeito pelos preto velhos. Então, assim, a gente fazia o nosso culto de uma forma muito independente. Até que houve a necessidade, né, de mais. Foi onde a gente, então, buscou o satanismo. E nesse momento, até mesmo pela desinformação, né, que é muito grande dentro do satanismo, por isso de tanta ignorância, né, como dizia Lavey, pena que a estupidez não é dolorosa, porque a gente vê que não tem informação, né? A gente deu um tempo no culto a Exu e ficou no satanismo. Só que quando a gente entrou para o satanismo, a necessidade de culto foi muito, praticamente imediata. Então a gente logo arrumou um espaço e montou ali de uma forma muito simples. Era uma cadeirinha de plástico, de beirada de piscina, sabe? Uma mesinha, era tudo muito simples. E ali a gente começou o nosso culto a Satã, a Lúcifer, né? Aquelas forças que a gente se identificava. E aí, num determinado momento, né, quando a gente dedicou esse espaço como sendo um templo satânico, né, em honra a essas forças que a gente, né, cultua, voltou a necessidade de Exu. E aí, pô, como é que vai ser? Como é que vamos fazer? E abre um espacinho daqui, um espacinho dali. E a gente, então, formou aí o templo Beelzebub, Príncipe do Inferno, que nós não podemos dizer que é um templo satânico e nem um templo de quimbanda, mas um templo ocultista. Porque quando você mesmo leva a espiritualidade a sério, o ocultismo a sério, e você se identifica com mais, você quer mais, saber demais, quer mais, tá faltando, você chega, você acaba chegando que é a raiz. Aonde eu vi, não, é Exu. A gente parte de um princípio, eu acho que pouquíssimas pessoas entendem isso hoje, né? Tudo acaba sendo uma coisa só.
Uma coisa complementa a outra. A outra. Exatamente. Tudo faz parte de um todo, pessoal. Não existe o maldito separatismo. Não, Uhum. isso é o homem que inventou. É. É Isso claro, não pessoal, que não tem como, né? Vamos falar assim de Exu e satanismo no geral aqui, luciferianismo, tá? Uhum. Coisas de igreja, tá, pessoal? É mais para eles, né? Mais para eles, tá? É, Não cabe. Agora, É. quando se trata de espiritualidade, exatamente, isso aí. esquece o principal sentido de ser satanista, luciferiano, Uhum. quimbandeiro, a Isso. busca pela sua espiritualidade, né? As pessoas esquecem isso, as pessoas buscam status, Sim. Isso. Exatamente. né? E nós buscamos a espiritualidade. Espiritualidade. Eu tenho É o nosso sagrado, é aquilo que é sagrado para nós, que é a força, que é o caminho, é o conhecimento. Tá em Exu? Tá em Exu. Tá em Satã, tá em Lúcifer, tá? Então, assim, eu não consigo assim, separar. Então, assim, eu tenho que ajudar. Peraí, eu vou ver aqui como é que é isso. Entendeu? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem ser ajudadas porque tudo separou tudo, tudo. Então fica uma coisa manca. Fica. Você não consegue, entendeu? Você arrancou um braço daquilo, você arrancou uma perna, você não dá. Às vezes é difícil ajudar pela limitação. Pela dos outros. limitação. Exatamente, é o bendito, né? Separatismo que o povo fez, né? Igual o conceito do bem e do mal, né? Que isso aí também julga o ser humano. Porque eu parto do princípio assim, mestras, eu não faço para os outros o que eu não gostaria que fizesse comigo. Sim. Sim. E se eu fizer alguma cagada que seja dentro da espiritualidade, quem vai apanhar primeiro sou eu, Exatamente. né? A gente sente rapidinho que fez mesmo. Eu parto do princípio que é assim, quem tem cu tem medo. Tem. É verdade. É simples, né? Uma outra pergunta, né? Isso é mais para os espectadores aqui. Não ri não, porque eu já vi, tá? O que eu vou falar. Eu já vi pessoa fazendo padê para divindade Lúcifer, né? A gente também já viu. Pois é. A gente já viu umas coisas meio bizarras também. O que vocês acham, mestra, das pessoas que misturam as energias? Elas fazem parte de um todo, por exemplo, Exus e satanismo. Elas fazem parte, elas complementam uma outra, né? Mas pessoas que misturam esse tipo de coisa. Olha, eu particularmente, tá? Isso eu posso falar por mim, pela Alberta, porque a gente tá né, na Quimbanda e agregada ao satanismo, né? Eu acho que cada um tem cada segmento tem o seu fundamento, tem a sua prática, tem a sua história. Eu posso ser satanista e praticar magia do caos? Posso, eu sempre falo isso. Eu posso ser satanista e praticar goétia? Pode. Praticar quimbanda? Claro. Né? Eu posso agregar no meu conhecimento telema, enfim, tem tanta coisa aí, a bruxaria tradicional, coisas que são da Wicca. Cara, vai fundo, né? Vamos agregar, conhecimento é conhecimento. Você ser satanista não te impede de praticar, né? Lógico que coisas que tem a ver, porque eu não vou para a igreja, né? Mas está praticando magia, né? Mas daí, né, nesse ponto eu tenho que entender que as práticas, né, da demonolatria, do satanismo, né, seja ele moderno, tradicional, enfim,
tem uma forma, né? Existe toda uma história ali voltada aos cultos pagãos, os templos antigos, né? Aquela coisa das ofertas, como o Ere, blá blá blá, a gente segue essa tradição. No culto a Exu também há uma tradição, há uma cultura, há toda uma história, né, que é diferente. Então eu pratico a quimbanda, mas não vou ofertar padê para Satã, né? Por quê? Aí já entra a questão histórica, cultural também do padê, né? Dos elementos que são usados ali, que tem todo um porquê, tem toda uma história em cima daquilo, e tem um fundamento. Quando eu faço ofertas a Exu, eu estou mexendo com energias. Os padês são fontes de energia para movimentar, né? Para movimentar. Quando eu faço uma oferta aos deuses, né, é um culto mais espiritual, né? Porque Exu é mais terreno, é telúrico, é essa energia, né? Da terra, né? As divindades é algo mais espiritual. Então, quando eu coloco ali a fruta, né, é apenas uma forma simbólica de seguir uma tradição, sabe? De movimentar energia, claro, porque a gente sabe que uma fruta tem energia, né? Mas também é um simbolismo de uma tradição, porque assim era nos cultos antigos, né? Então eu não faria um padê para Satã. Eu não faria. Ó, vamos falar só para vocês, tá, mestres? Eu já vi gente dando que suco de uva para vala aqui, porque é uma criança. No conceito da cabeça daquela pessoa, tá? Putz, não. Né? Enfim, é esse ponto que a gente está chegando. Mas, enfim, até mesmo, o mestre, você entrou num padecer aí muito importante. Por que que se dá frutas? Por que que se dá grãos? Eram feitos ritualísticas pessoais às divindades por conta de colheita. Isso. Sim, Ações, por conta de motivos daquela época. era. Usem a espiritualidade de vocês, pessoal da live, tá? Por motivos torpes. Espiritualidade não é brinquedo, Não. tá? Isso eu tô falando tanto Exu quanto Daimon. Sim, Porque Eu antigamente... vou fazer um culto a deusa, vou fazer um culto a tal divindade para emagrecer. Ah, para. Tá, não dá. Vou fazer um padê, minha pombagira para emagrecer. Cara, vai para academia, faz isso uma aí dieta. são coisas que Porque eu são coisas que não dá para entender. Você recorrer a uma energia tão... Né? porque, Eles assim, estão dizendo a espiritualidade a mais pura banalidade que existe. verdade, porque eles têm tanta coisa que a gente nem imagina para poder proteger a gente, tá olhando por coisas que a gente nem imagina que possa estar acontecendo. Às vezes você vai ver depois, ou então nem chega aos seus ouvidos, porque foi resolvido isso, né? Exatamente. E você vai lá, Para pedir coisa idiota. idiota, entendeu? Porque você tá acima do peso, porque você come mesmo, é que nem eu, gente, eu como. Eu levanto de madrugada e vou comer. Aí, cara, eu vou fazer ritual para isso. Não, existem coisas que a gente tem que resolver. A espiritualidade ela não pode ser uma bengala, sabe? Eu só vivo em função, né, da espiritualidade resolver minha vida de A a Z. Eu Não. sou a favor, sim, sempre fui. Assim, a medicina tem que ter estado Que a gente, que eu sempre esqueço. uma frase que a gente leu, né, muitos anos atrás, né, bom, dizem ser de Einstein. Não sei, mas eu achei muito Que interessante. ele fala que a ciência, a religião sem ciência é cega, né? A religião sem ciência é cega e a ciência sem religião é manca. É manca. Então, de certa forma, a espiritualidade Verdade. e a ciência, elas têm que andar juntas. Eu acredito nisso.
Porque eu já vi muita coisa que a ciência não explica, mas nós, como eu já vi, A você também, espiritualidade. mestre, que a espiritualidade cura aquilo, porque a gente sabe que existe muita coisa. Só quem está dentro para saber, para ver, que já viu aquilo. É. Que a Fora pessoa Fora corre que nada. Pode falar, pode falar. A pessoa corre tudo. Faz exame, faz faz tudo, tudo. o médico fala, olha, tem. não encontramos nada. Nada. Eu, Roberta, já passei por isso. Só fui curado na mão da espiritualidade. Você tá entendendo? A Érica já passou por isso muitos anos atrás, né? Sim. E todos já passamos por isso. Então, gente, não desdenha, não leva assim na brincadeira. Outra coisa, não brinque com a espiritualidade. Gente, a hora que você fala assim, mas você está sendo muito religiosa. Não é. A hora que essa força da espiritualidade se volta contra, gente, é uma coisa absurda. A rasteira é pouco. A rasteira é grande quando você não respeita essa espiritualidade, o que você afirmou com ela, o que você está entendendo? Igual essas pessoas que você prometeu, que você, né? E tudo. O negócio é muito feio, entendeu? Então, assim, mas é porque eu já vi. Porque eu já vi, não foi nenhuma, nem duas, não. Eu tô há anos nesse meio, então eu já vi muita coisa. Então, assim, seja responsável pelos seus atos, gente. Essas pessoas que ficam falando de pacto com ato sexual, gente, isso não existe. Isso não existe. Não. Essa questão sexual, por exemplo, é muito importante estar falando. Eu já ia entrar nela agora, então vamos lá. Vamos entrar, bora entrar. Porque existem certos mestres aí que acham que mandar vídeo batendo punheta, né? Isso faz parte do ato. Gente, que absurdo! Coisa, né? Existem quimbandeiros, tá? Não sei se vocês estão dentro, fazendo suruba, falando que é ato de quimbanda. Nunca. Não existe isso. As pessoas precisam buscar, entender e se informar sobre o que realmente é magia sexual, o que é lidar com a energia sexual. Não é isso. O cara que faz isso, ele está atraindo para a tua vida só o quê? Vampiros sexuais, espíritos que vão se alimentar dessa energia e te ferrar. Entendeu? Porque magia não se pratica dessa forma. E depois não é qualquer banimentozinho que vai tirar isso de você, não. Eu vou aqui fazer um banimento, tá tudo certo. Outra, esses seres, como eu já vi também, já presenciei, não é que eu li, não, eu já vi, já presenciei. Eles não respeitam nem crianças, nem idosos, nem nada. Eles não têm ética, eles não têm pudor, não tem moral, eles te matam assim, ó. Entendeu? Acho que o pessoal brinca demais e confunde o sentido de liberdade. De liberdade. Eu vou ser satanista é liberdade, eu posso fazer o que eu quiser. Nada disso. Libertinagem. Porque a quimbanda é livre. Pera lá. Até que não tem nada disso. É igual assim, eu tô vendo muita coisa aí dentro de quimbanda. Não tô tirando de satanismo, de luciferianismo, tô tirando nada disso. Mas como o tema é quimbanda, né? Então vamos tentar focar da quimbanda. Você vê que tá fazendo a quimbanda algo assim de sexo. Gente, de baixaria. Né? Você quer sexo, você quer fazer uma orgia, alguma coisa, beleza, você faz fora do seu templo, fora das suas entidades, que não tem nada a ver com isso, você vai para algum lugar, beleza, não tem nada a ver. Você tá com um demônio que só dá para eu tirar se você transar comigo. Mentira! Cara, isso não existe, gente. Boa, mestra, boa. Né? Isso não existe. E a gente escuta essa lorota desde quando a gente entrou no satanismo. Desde quando a gente entrou no satanismo, é um absurdo. Então, assim, a gente preza a liberdade de escolha e tudo,
né? Sim, satanismo é liberdade, quimbanda é liberdade, né? Luciferianismo O é libertarismo em ocultismo, si, né? é liberdade. No sentido de que você faz da sua vida o que você quiser, a responsabilidade dos seus atos é sua, né? Você quer sair para um swing e para uma putaria? Pô, cara, você tem todo direito. Ninguém vai falar para você, não, vai não, que é pecado, Deus te castiga. Isso não existe. Mas, dentro das práticas mágicas, ritualísticas, né, as coisas elas têm que ter um conhecimento, elas têm que ter uma função que requer muito estudo, muito conhecimento, não é simplesmente baixaria. Vou fazer um ritual aqui, todo mundo transando, fazendo e tá tudo certo. Ah, mas é porque os deuses, os daimons gostam de orgia. Não, cara, isso aí já é uma visão cristã. Entendeu? De que qualquer coisa que não seja da igreja é perversão. Exato. Exatamente. Vocês pegaram agora um assunto, né? E nem sexualidade, tá? Daimon também não julga a escolha sexual. Não julgo. Não julga. Não existe isso. Somos livres. Somos. Porém, somos responsáveis por aquilo que a gente faz. Exatamente. Tá? Um conselho que vocês deixam para eles. Que conselho? Eu sempre pego os convidados. Para essas pessoas. Olha. Não, para o povo que está assistindo a gente, tá, pessoal? Para a galera que está com a gente aqui. Isso. Tem tanta coisa, né, que dá vontade de falar assim. Cara, ó. Eu acho que... Gente, em primeiro lugar, não se iluda com roupas bonitas, né? Essas roupas de chega toda. Não se iluda com chacrinha que eles apresentam. Quanto mais tiver isso, corre que vocês vão cair em furada. Corre, entendeu? Não tenha pressa de aprender. Entendeu? Porque para aprender uma coisa assim certa, legal, nunca tenha vergonha de perguntar. Exatamente. Nunca. Seja quantas... pergunta boba, não existe boba pergunta isso. boba. Como é que eu vou perguntar? Não existe pergunta boba. Não existe. Se você não entendeu uma, não entendeu duas, não entendeu três, continua perguntando. Busca sempre o conhecimento. Entendeu? Quando o negócio está fácil demais, desconfie. E muita pluma e paetê pode contar que é rabuda, hein? Pronto, a Érica coisa, muita pluma e paetê, desconfie. E desconfie também, não existe essas coisas de sexo. Teve isso, pode correr, furada. Procura se informar, pesquisa, procura pessoas sérias para saber, olha, fui em tal lugar, o cara falou que eu tinha que tirar foto, sem roupa, não sei o quê, seja homem, mulher, homossexual, seja o que for, gente. Pergunta, porque tem muita gente de má fé, da mesma forma que a gente vê aí dentro de igreja, dentro do espiritismo, de vários lugares, no ocultismo também tem gente safada. Entendeu? Também tem pilantra, também tem abusador, também tem bandido. Em todo lugar tem. Então tem que procurar saber mesmo. Tem que perguntar. Não cai nessa não, porque depois você vai carregar isso a experiência negativa pro resto da vida. Sim, eu já... Infelizmente teve... Isso já deve ter uns 20 anos, mais ou menos. Uma moça que ela caiu nessa armadilha, né? De sexo e tal. A gente tem que fazer, né? Ela chegou até nós, mas a cabeça dela, infelizmente, não comportou a tamanha trauma, agressão.
né? Assim, trauma. Né? Era uma moça estabilizada, era uma moça com tudo já na vida estabilizado. Hoje ela vive no hospital psiquiátrico. É verdade, tá? Essa história, ela é verdadeira, tá? Ela passou por uma situação dessas, de, você vai ter que transar comigo para tirar o demônio que tá, né? Ou então existe transar com um demônio, porque eu recebo demônio. Ninguém tem o poder de receber deuses, demônios, daimos, nada. Eu vou receber. Ouviu isso? Corre, que é outra coisa também. Eu já incorporar com demônio e quer ter relação. Oi? Eu já peguei uma cliente que falava com Lúcifer através do Skype. Ah, não. Essa é onde a gente vê as marmotas, cara. Pois é. Esse povo é que acaba com o cultismo. Olha, a vontade de dar um abraço em vocês duas não passou não, tá? Mas, oportunidade da gente estar frente a frente não vai faltar não, hein, mestre? Vou refazer o convite em rede mundial. Vocês vão ser convidadas para vir para Goiânia. Oba! Coisa boa, vamos? Vamos sim. A Clau falando, depois de ver bruxas, receber Lúcifer. Aonde isso? Não existe. Tem. Clau, beijo, tá, minha linda? Beijo, amo Clau. você, tá? Amo você. Tá? O convite para vocês está de pé. E é para ficar uma semana aqui fazendo churrasco e conversando. E Coisa boa! fazendo fofoca da vida dos outros. Melhorou. Aí ficou animado, hein? Cerveja gelada, carninha queimando, fofoca, vambora. Eu fui um cara que, veja bem, eu consegui parar de beber em Goiânia. Mas a Cláudia toma cerveja, meu filho toma cerveja, né? Porque Goiânia é terra dos cachaceiros. Eita! É igual Minas Gerais, velho. Eu acho que eu não sei não, hein? Não é? Dá briga, hein? Nesse conceito aí dá briga. Dá. Como que o pessoal acha vocês? Bom, nós estamos, né, no TikTok. É um canal simples, né? A gente tenta aí passar algumas informações, algumas coisas para as pessoas, né? Vamos dizer, utilidade, né? Dentro da espiritualidade. Que é o @Templo Beuzebu, né? Temos um canal de Satanismo Causa Ordem no YouTube. E tem o nosso WhatsApp também, se puder deixar o telefone aí pra galera, se não puder, não Pode tem falar, problema. sem problema. Joia, é 32 999 53 8565. E a galera que... Repete pro pessoal anotar. Beleza, é 32 999 53 8565. E vou falar uma coisa em rede mundial. Tem cliente meu que já me procurou de fora, né? Inclusive de Minas Gerais, que precisava ir pessoalmente num templo. E se acontecer de novo de pessoas virem me procurar de Minas, eu vou indicar vocês duas. Gratidão. Agradeço. Aí a gente faz o mesmo, a então. recíproca pode ter certeza que é verdadeira. Tá? Afinal de contas, é muito difícil, né, a gente ter pessoas sérias para poder indicar. Então, assim, às vezes procura, você conhece algum lugar em tal lugar? Cara, é complicado, né, você indicar. Então, assim, você, por exemplo, é um cara que a gente confia, que a gente sabe da seriedade, conhece aí há 500 anos.
Quem conheceu semana passada? Semana passada. Oi? Conheceu, nós se conheceu semana passada. E tem tempo, hein, mestre? Tem. E depois eu vou fazer um convite no PV de vocês, duas, para ver se vocês vão aceitar. Mas isso aí é particular, coisa minha e da Clau. Tá. Tá joia. Tá bom. Tá? Gente, eu faço 1h30, né? Se vocês perceberam que é mais para falar pro pessoal, nada Sim, de claro. fundamento, nada de muita, né? Mas eu juro pelos deuses que hoje eu me senti em casa com vocês. Oh, maravilha, nós Bom, também. nós também. A partir do mesmo princípio que eu, né? No conceito de Exu e Daimon, vamos colocar assim, né? Para mim foi um abraço à distância, né? A Maria tá falando aqui. A Maria é minha aluna, tá? Semana que vem vou a Minas. Não sabia que vocês eram de Minas. Pois é. Mandam. Pois é, De Minas Gerais. será muito Será bem-vindo. muito bem-vinda. Olha só, hein? Se não trouxer um abraço delas, eu brigo com Isso mesmo. aula. Tá? Gente, eu vou chamar vocês novamente para a gente falar sobre satanismo mais para frente. Se vocês assim Bora. o convite, né? Porque, para quem não sabe, pessoal, são duas referências nacionais, tá? Eu diria até que um pouco mais fora do Brasil, né? Pessoas que falam e sabem do que falam quando estão falando de satanismo e de quimbanda, tá? Então sigam elas, procurem elas, né? E o convite está feito, né? Para vocês virem falar mais para frente sobre o satanismo, o verdadeiro satanismo, a idealização do satanismo, né? Aqui no projeto Mikasa Sukasa. Vai ser uma honra. Tento levar para o pessoal um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de sabedoria, né? Eu não diria que o que a gente fala aqui é superficial, não, é verdadeiro. Não, Tá? É muito é essencial. É essencial. Aí é que tá, cara. É essencial. Exatamente. É um começo, né? E eu gostaria de pedir a permissão para vocês duas, né? Porque amanhã eu abaixo esse vídeo aqui e eu jogo no meu canal do YouTube, Sim. tá? Pode. Aí eu passo o link para vocês. Sim, Tá. ótimo. Ótimo. Muito obrigado. Mas, Eu que agradeço, mestre. Eu não mestre, sei. gratidão. Gratidão. Nossa, foi um prazer que não tem tamanho, sério. Eu vou falar uma coisa. Eu não sabia que a gente batia tanto. Exatamente. Exatamente. Eu Foi fiquei fantástico. surpreendido, de verdade. Não é puxa-saquismo, porque eu sou uma pessoa que eu não puxo o saco de seu ninguém, né? Então eu me senti literalmente em casa. Gratidão, Eu que agradeço. Nós que agradecemos. corpo, alma e espírito, que Lúcifer e todos os deuses da corte, nascidos, né? E não nascidos, todos eles daqui da corte do templo luciferiano portador da luz, estejam sempre com vocês. E outra coisa, se vocês precisarem de alguma coisa que esteja ao meu alcance, pode me chamar a hora que vocês quiserem, o dia que vocês quiserem e a hora que vocês precisarem. Nós falamos o mesmo O para mesmo. você e a Cláudia. E da Cláudia. Nosso carinho, nosso respeito, que é imenso. Muito obrigado mesmo, né? Eu comecei esse projeto aqui como uma brincadeira, tá, mestras?
E eu já estou indo, acho que para o nono com vocês, nono ou 10º convidado, né? Oh, legal, cara. É um projeto muito bacana e extremamente importante. Depois vocês, se vocês quiserem, dão uma olhada. O link do meu canal do YouTube tá aí. Tenho todas as entrevistas lá, tá? Sim, Joia. tá joia. Todas, tá? E mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, meu amor, por Nós que estar agradecemos. participando também. E vocês, sem E palavras. obrigada a todos que participaram da Um live. beijo grande para todos. Um Segue beijo. elas, pessoal. Segue elas. Assistam os vídeos delas, que tem só conhecimento. Dá uma força aí pra gente. Eu vou falar para vocês, pessoal, que assim, tem um vídeo delas lá falando sobre Cumburucu, tá? Sobre a palavra Satanás. Quem quiser vai lavar, porque eu não vou dar spoiler. Tá certo. Obrigadão. Muito Gratidão. obrigado. Vocês sempre serão bem-vindas. Tá? Muito obrigado a todos vocês que estiveram comigo. E Ave Sumum Deum Lucifero e... Noemi, beijo. Obrigada, Noemi. Valeu. Beijo, tchau, tchau, mestre. Tchau. Nossa, onde